É de iniciativa do vereador João Gustavo a indicação enviada ao Poder Executivo Municipal que sugere a criação do Conselho Municipal de Promoção de Políticas Públicas e Direitos LGBTQIA+. O objetivo da proposição é incentivar a elaboração de políticas públicas que proporcionem a garantia de direitos e o combate à LGBTfobia. O vereador, o que é que motivou a propor essa indicação? Oi, Priscila. A questão da criação do conselho, né, ela já era realmente uma proposta de campanha nossa, né, dentro de um projeto que a gente tinha, né, de campanha, né, Som de Todas as Cores, certo? Que era justamente, né, para englobar as minorias, né, tanto o LGBT, QI+, né, como também pessoal, os negros, né, e todas as minorias no geral. Né? Só que o vereador Matos entrou já com uma indicação no sentido da criação do Conselho Municipal de Políticas, né? Negra, né, de terreiros, certo? Então, a gente entrou, né, com a questão da criação do Conselho, nessa indicação, de promoção, né, às políticas e direitos LGBTQI+, por realmente ver a necessidade, né, dentro do município de Currais Novos, dessa representatividade, né, de uma referência, na verdade, para essa população também do qual eu faço parte, certo? Porque hoje a gente vê, principalmente nas periferias, Priscila, muitos jovens e adolescentes, né, pessoal travestis e trans, fazendo uso indiscriminado de hormônios, sem qualquer tipo de orientação, certo? E o município em si, como o Estado, né, como um todo, ele não oferece realmente suporte para esse tipo de políticas públicas, certo? E nem também o acolhimento, né, dessas pessoas. Então, o Conselho, ele é o primeiro passo para a gente criar essa referência, certo? E de promoção, realmente, como é o intuito dele, de políticas públicas voltadas ao público LGBTQI+. Né? É muito infeliz a gente estar, em pleno século XXI, falando em criação de conselhos, eu digo nesse sentido, né, para a promoção de políticas, tendo em vista que a nossa Constituição, né, no seu artigo 5º, ele já contempla a todos, né? Quando ela diz que todos são iguais perante a lei, independente de sexo, credo, raça, né, orientação sexual, certo? Então, a nossa própria Constituição já contempla uma política para todos, mas não é isso que acontece na prática. Então, a criação dos conselhos ela é necessária nesse sentido para provocar o Estado, né, de realizar realmente essas políticas públicas voltadas para esses grupos de minorias. Vereador, para fortalecer essa luta, o senhor esteve recentemente em Natal, visitando o Centro Municipal de Cidadania LGBT. Conta para a gente como é que foi essa visita. Priscila, foi uma visita assim maravilhosa, né? Fomos bem recebidos lá por Luana Soares, que é a coordenadora técnica do centro. Né? Além disso, ela é currasnovense, certo? Então, Luana nos recebeu, né? E assim, o centro, ele hoje é uma referência no estado, né? Por ser o primeiro, praticamente, certo? O centro é novo, né? Ele foi criado em setembro do ano passado, então as atividades são recentes, na verdade, mas já tem assim uma cobertura de números de atendimento impressionante. E o centro ele é dividido em dois setores, né? O centro que atende toda a comunidade LGBTQI+, e existe um ambulatório, né, que ele é exclusivo para as pessoas trans e travestis, né? No ambulatório existe uma equipe tanto de saúde, né, como também de assistente social, tem médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, né, dentro do ambulatório, que faz toda a orientação com relação à questão do uso de hormônios, né, de transição de sexo, né, como também um apoio psicológico, né, e além também de orientar a questão da mudança do nome social. Então, o ambulatório faz todo esse atendimento a essa população trans e travesti. Né. Já o centro ele é mais amplo, porque atende toda a demanda realmente de LGBT, certo? Do município de Natal, né? E lá também tem todo esse apoio, né? Esse apoio social. E o principal de lá, que eu achei bastante interessante, Priscila, é a questão do observatório, né? Às vezes a gente fica sem dados, né? Hoje, pronto, o município de Currais Novos, se a gente perguntar qual é a população LGBT no município de Currais Novos, nós não temos esses dados. Né? Tanto também violência sofrida a gente não tem, né? Porque quando se vai registrar na delegacia, geralmente não se aplica a violência como questão de gênero, certo? Ou de discriminação sexual de orientação. Então, a gente tem lá uma agressão física, né, mas nunca é levado em consideração a questão da discriminação, certo? Então, o observatório ele faz esse papel.
e ele é muito importante para a gente poder planejar, né, esses dados, planejar as políticas públicas voltadas para esse grupo. Então, assim, nós tivemos aí uma boa receptividade lá com Luana, ela ficou à disposição, inclusive, de nos ajudar, né, dentro da criação do conselho, né, que é o passo inicial, realmente é o conselho, a gente precisa ter o conselho, certo? E logo após a gente realmente criar, quem sabe aqui também com Currais Novos, um centro de cidadania LGBTQI+. O LGBTQIA+, é um movimento político e social de inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero. A professora e militante Bia Crispim explica o que é que significa cada letra da sigla LGBTQIA+. A sigla LGBTQIA+, ela vem passando por transformações, né? Porque ela começou lá no final dos anos 80 com a sigla GLS, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. Só que com os encontros, os fóruns e as organizações sociais de grupos específicos dentro da comunidade gay, lésbica, se percebeu que existiam os bissexuais, as pessoas trans, né, travestis, sobretudo, não eram contempladas dentro dessa sigla, e a partir disso foi feito, né, começaram as mudanças. Então, LGBT, o L ligado a lésbicas, G a gays e B a bissexuais. Levando em consideração que essas 3 primeiras letrinhas, né, dessa sigla, o LGB, estão relacionadas à questão dos desejos, né? A questão da sua orientação, como a gente chama, né, de orientação sexual, do impulso, do que você gosta, do que chama sua atenção, do que te dá prazer. Já a partir da letrinha T, quando a gente fala em TQIA+, nós estamos falando de identidades. Não estamos falando mais sobre a questão do impulso, do desejo ou da sexualidade em si. Nós estamos falando de identidades, de personas, de subjetividades. Por exemplo, uma pessoa trans, ela pode ser gay, ela pode ser hétero, ela pode ser lésbica, ela pode ser bi, né? Então, a letrinha T é uma letrinha guarda-chuva, porque ela representa todas as pessoas que estão passando por processos, ou passam, ou passaram por processos de transição de gênero, né? Então, as mulheres trans, os homens trans, as pessoas não binárias, as travestis, elas entram dentro dessa sigla T, né? Existe uma discussão que o que não seria identidade, né? Algumas pessoas, inclusive, não usam o que na sigla LGBTIA+, só. O que seria o queer, que dentro da língua inglesa seria justamente uma palavra também guarda-chuva, né? Que representa todos os corpos que não estão dentro da construção binária homem-mulher, ou masculino-feminino, né? São o que nós chamamos de identidades fluidas. O A são os assexuais, né? São as pessoas que não querem ser rotuladas por questões ligadas ao gênero, inclusive algumas são, como é que eu posso dizer, adeptas à não prática da sexualidade, né? Ou seja, e existe a letrinha I, que é o intersex, que antigamente nós chamávamos de pessoas hermafroditas, né? Mas hoje são chamadas de intersex, que são justamente pessoas que, por exemplo, nasceram com uma genitália externa, masculina, mas que internamente ainda tem ovário, ou a questão cromossômica não bate com a estrutura que deveria ser X ou XY, tem algum tipo de má formação, ou então, enfim. Aí existe uma grande discussão, porque a questão dos intersexos está relacionada também à questão de como essas pessoas nasceram, a questão biológica. E aí existe uma série de discussões por trás desse grupo. Mas, no geral, é isso. A sigla, ela representa um conjunto de pessoas e grupos sociais e identidades que, de alguma forma, são invisibilizadas ou rechaçadas pela sociedade como não normais e que se juntaram com uma força, vamos dizer assim, como se fosse uma força única, né, em prol de beneficiar toda essa comunidade. Por isso a sigla LGBTQIA+.
existem muitos desafios, né, com relação ao que a comunidade LGBT e a mais passa. Mas eu acho que o primeiro grande desafio é o desafio da aceitação, né? Ser aceito quanto a pessoa que é. É muito complicado dentro desse do universo da sociedade que nós vivemos, né, patriarcal, heterocentrista, aceitar as pessoas que têm comportamentos que diferem daquilo que se coloca como padrão, que se coloca como normativo, né? Então, o primeiro grande desafio é a questão da aceitação. A aceitação na família, a aceitação na escola, a aceitação dentro do espaço religioso, a aceitação desse indivíduo dentro da sociedade como um todo. Quando você é só uma pessoa gay ou lésbica, de alguma forma existe o processo da passabilidade, né? O que é que a gente chama de passabilidade? De as pessoas não aceitar, como é que eu posso dizer? Das pessoas aceitarem porque, de alguma forma, você disfarça esse seu comportamento, tá? Isso é o que a gente vai chamar de passabilidade. Mas, por exemplo, uma pessoa trans, né, uma mulher trans, uma travesti, um homem trans, ele não tem, ou ela não tem, tanto recurso, digamos assim, de passabilidade. Qualquer pessoa vai reconhecer uma travesti, qualquer pessoa reconhece uma pessoa trans, onde ela estiver. E aí vem essa questão, né, de a sociedade não aceitar. Então, acho que o primeiro desafio é esse, porque devido a essa não aceitação, devido a esse estranhamento que a sociedade cria sobre esses corpos e sobre essas pessoas, o que acontece é que essas pessoas terminam não encontrando trabalho, não encontrando espaço dentro da sociedade para um convívio natural, para um convívio normativo também, né? Então, é difícil você encontrar, por exemplo, e sobretudo as pessoas que são trans, uma travesti, por exemplo, trabalhando em uma loja, trabalhando numa escola, trabalhando numa repartição pública, num hospital, né? Você vê pouquíssimas pessoas em espaços laborais, diurnos, cotidianos, né? Exercendo uma profissão como qualquer outra pessoa, né? Exercendo sua cidadania, inclusive, né? Então, eu acho que o grande desafio é a questão da aceitação. Por conta dessa questão, todos os outros desafios vão acontecer. O desafio educacional, o desafio social, o desafio de empregabilidade, o desafio de convivência, né? São muitos. Bia, e você acredita, então, que a criação de um conselho seja bom, seja positivo? De que forma um conselho e uma organização da comunidade pode contribuir na formação de políticas públicas que atendam essas pessoas, que resguardem, que garantam os direitos da comunidade LGBTQIA+. Olha, pensar em políticas públicas específicas para a comunidade LGBTQIA+, é um avanço de civilidade. Sabe? É um avanço de civilidade. É você perceber que o outro se dá conta que, independente de questões ligadas à sexualidade, que são extremamente particulares, né, que são tão íntimas, elas não devem interferir, não podem interferir na construção, na oportunização e na inserção desses sujeitos e essas sujeitas dentro da sociedade econômica, dentro da sociedade, no espaço educacional, dentro da sociedade, em qualquer área, né? Então, pensar em políticas públicas, pensar em um conselho que olhe para essa população é, primeiro, tirá-la da invisibilidade, né? Segundo, pensar na questão de que são cidadãs e cidadãos e que têm mesmos direitos, ou seja, é você exercer enquanto gestor público, por exemplo, já que um conselho municipal precisa ser gerado por gestores públicos, e aí eu coloco vereadores, eu coloco prefeito, eu coloco conselheiros, eu coloco toda a máquina administrativa, né? Tá seguindo a Constituição do país. Ou seja, você está fazendo, não é uma coisa
como é que eu posso dizer, que precisa ser aplaudida porque é uma inovação. Não, precisa ser aplaudida porque você está cumprindo aquilo que a lei manda, né? Então, pensar um conceito que visibilize as necessidades dessas pessoas, que olhem para essa comunidade, que vejam que problemas essas comunidades têm e que possam assessorá-las em todos os âmbitos para que elas alcancem, né, chances iguais, equânimes, de chegarem aos espaços sociais de fato de direito, é um avanço. Mas, além de um avanço, é um cumprimento de um dever constitucional. Né? Então, eu acho fantástico. Algumas cidades já vêm pensando nessa questão. Né? O Estado, dia 17 agora, na segunda-feira, última segunda-feira, lançou, né, o Conselho Estadual de Políticas Públicas para a população LGBT. Né? Mas, já que a gente tem esse amparo estadual, né, que os municípios agora sigam o mesmo exemplo e consigam, inclusive, ser tentáculos desse processo, né? Não ficar tudo centralizado lá em Natal.